O Agenda Econômica está de volta conversando sobre trabalho decente com Peter Postin, diretor do escritório da OIT no Brasil. Peter, a gente falava no outro bloco sobre a necessidade de diversificação de plataforma produtiva, né, para poder você ter uma maior quantidade de geração de empregos e também sobre o montante total que será necessário para que o mundo acabe de uma vez com a pobreza. Então, como é que se faz essa diversificação de plataforma produtiva? Em países que têm monoculturas, tem exportação mineral restrita, né? Bom, de certa forma, o próprio desenvolvimento do Brasil é um exemplo de como você consegue isso, né? Você conseguiu construir uma base industrial, elemento, serviços e também serviços avançados, serviços de ponta e produtivos, que podem ser uma fonte importante de novos empregos, de maior renda também para pessoas, também viram um fator de exportação. Em muitos países você tem uma fortíssima concentração da pobreza na agricultura, sobretudo a pequena agricultura, o que no Brasil seria a agricultura familiar, pequenas propriedades, em muitos casos de subsistência. Aí é muito importante você, um grupo um segmento da economia desatendido nos últimos 20 anos, importante retomar esse trabalho, ajudar essas famílias de adotar práticas mais produtivas e também diversificar a própria economia rural. Você tem uma complementaridade com muitos serviços bancários, de insumos para a agricultura, da comercialização do produto agrícola, do beneficiamento de valor agregado. Então, isso é um elemento muito importante, sobretudo em países que ainda têm uma alta proporção da força do trabalho na agricultura. Um segmento que é importante em todos os países é o maior criador de emprego e maior detentor de emprego também são pequenas e médias empresas. No mundo inteiro, essas empresas são quem mais gera novos empregos e que são responsáveis para 2/3 do emprego que existe. São as pequenas e médias. São as pequenas e médias empresas. Então, aí você tem um leque de medidas. Algumas, de fato, já foram adotadas também no Brasil. Formalização dessas empresas, melhorar o acesso dessas empresas a serviços financeiros, serviços técnicos, assistência técnica, ajudar também para essas empresas darem acesso a compras públicas. Em muitos países o setor público é um grande comprador tanto de produtos como de serviços e essas empresas em muitos casos estão excluídas desse mercado. Dar acesso a isso é importante. Então fomentar mais empreendedorismo, a capacidade gerencial dos donos dessas empresas, sobretudo quando muito pequenas, ajudar com a aquisição de novas competências técnicas, né? Muitas dessas empresas como têm salários mais baixos, têm maiores problemas para atrair e reter mão de obra mais qualificada. Isso é um elemento muito importante. Falamos um pouco também da desigualdade, e isso também é um fator chave. Os estudos recentes do Fundo Monetário Internacional também têm comprovado que alta desigualdade numa economia tem duas desvantagens. Uma, o crescimento vai ser mais baixo do que numa economia mais igual e uma menor porcentagem desse crescimento só vai chegar aos pobres. Então, o impacto mesmo de um crescimento razoável na redução da pobreza vai ser menor. Agora, essa questão de redução da pobreza, de desigualdade, também não tem um fator aí cultural, de educação muito grande? Tem um fator de educação. Eu não sei se a desigualdade tem um fator cultural. Talvez as pessoas estão acostumadas a conviver com isso, mas eu acho que ninguém aceita, né? A desigualdade, isso talvez seja um dos reclamos mais fortes da última década, frente a um aumento da desigualdade no mundo inteiro, quase.
no mundo inteiro. O Brasil faz exceção nesse quadro, mas na grande maioria dos países, mesmo nesse crescimento expressivo dos últimos 10, 15 anos, a desigualdade aumentou. Isso é um reclamo muito forte. Você observa a campanha presidencial nos Estados Unidos, ou você observa o que acontece agora na Europa, você vai constatar que o reclamo por maior igualdade e maior coesão social é grande. Como é que se faz um sistema capitalista que não está muito se importando para a distribuição de renda como base teórica, né? Está mais preocupado com a acumulação de riqueza? Como é que se faz para distribuir efetivamente essa renda gerada? Bom, você tem instrumentos, e alguns desses instrumentos foram usados no Brasil também. Você tem uma negociação coletiva eficiente, né? Você tem organizações fortes, representativas, tanto dos empregadores, as confederações de empregadores, como sindicatos de trabalhadores, e essa negociação pode levar a um aumento do salário real. A função dessa negociação coletiva é distribuir o valor agregado na economia de uma maneira justa e equitativa entre o capital e trabalhador. Você está falando de um fortalecimento de instituições que representam trabalhadores. E empregadores também. É importante que os dois lados tenham autoridade, representatividade da sua base respectiva. Você tem outro fator que são o salário mínimo, nas economias que tem uma grande proporção informal da economia, que é o caso da América Latina num conjunto e ainda do Brasil, mesmo com esses avanços da última década em termos de formalização, o salário mínimo tem um papel também importante e tem cumprido esse papel também. Você tem os três fatores: o crescimento, aumento do salário real, o aumento do salário mínimo e os programas de transferência. E os programas de transferência como o Bolsa Família têm aportado mais às pessoas, também às pobres, que não têm como trabalhar, porque ainda não têm a idade para trabalhar, ou são idosos, ou estão desempregados. Então, não têm acesso efetivo. Desse ponto de vista, então, as políticas que se anunciam atualmente no Brasil, elas vão na contramão disso aí que você está dizendo, porque fala-se em limitação de reajuste, em limitações previdenciárias, índices menores de reajuste de salário mínimo, reforma trabalhista onde a negociação seja mais importante, seja mais poderosa do que está previsto em lei. Uhum. Essas políticas, elas então tendem a aumentar a nossa desigualdade social, que já é grande? Eu diria que não, por definição não. Depende muito, vai depender muito de o que exatamente se entende, o qual vai ser o escopo dessas novas regras. A aposentadoria vai precisar, com o aumento da expectativa de vida, vai requerer um ajuste paulatino, que é um contrato entre gerações. E normalmente não teria um impacto assim imediato na distribuição da renda no curto prazo. Os programas de transferência parecem que vão ficar e talvez vão ter reajustes de como enfocar, como chegar aos beneficiários, mas acho que ninguém questiona que o instrumento tem sido eficiente e nesse contexto atual ainda mais faz todo sentido manter. Sobre os ajustes na legislação trabalhista, você pode, normalmente as regras, as leis são a base do mercado do trabalho, né? Isso marca um pouco a cancha para todos os jogadores. O que você pode negociar normalmente é acima da lei e não por baixo da lei. Então você pode abrir campos, por exemplo, em termos de acordos sobre horários, né, que saem, que fazem outra distribuição, por exemplo,
das horas atuais. Você tem 48 horas no Brasil. 44. Desde a Constituição de 1988 são 44 horas. E os sindicatos tentam reduzir para 40 horas. Então, você pode renegociar que durante a estação alta de um setor, seja turismo, seja indústria, seja agricultura, você pode trabalhar mais horas e você compensa em uma estação de menos demanda sem tocar o total das horas, por exemplo. Isso introduz mais flexibilidade, permite mais tanto a trabalhadores como a empregadores de se adaptar a uma situação sem reduzir um direito, né? Não é sem reduzir salário? O salário vai ser resultado, você tem um salário mínimo também, que serve para como piso, definindo o que as pessoas precisam para sobreviver. Se a negociação coletiva vai ser acima de um salário mínimo, logicamente. É claro que no contexto brasileiro o salário mínimo está articulado com outros fatores e você tem uma progressão automática de vários índices e vários fatores com o aumento do salário mínimo. Então dá talvez para rever o modo de calcular esses aumentos, né? Mas acho difícil você chegar a uma lei dizendo que você pode negociar um salário acima do salário mínimo, quando, por definição, é o que a pessoa precisa para sobreviver. Abaixo do salário mínimo, né? Tá, vamos voltar, para a gente encerrar, vamos voltar um pouquinho para a questão do relatório em termos mundiais, né? 10 trilhões de dólares distribuídos em 15 anos para se acabar com a pobreza no mundo. Uhum. De onde pode sair esse dinheiro? Bom, isso depende muito do contexto, né? Você tem países como o Brasil ou outras economias emergentes onde você está num patamar quando você calcula essa brecha em função do produto interno desses países. O Brasil, por exemplo, o custo traduzido para o PIB brasileiro seria 0,3%, né? É uma quantia bem dentro do que parece factível. A África do Sul já seria maior, a China também seria o duplo do Brasil, no México seria um pouco menos, mas dentro desse grupo os países provavelmente têm condições, né, de achar esse recurso dentro do que é o sistema contributivo, tanto de impostos como de outras fontes. Você tem todos os sistemas de segurança social contributiva, né, que tem também esse papel de redistribuição. Para outros países, os países africanos, onde a brecha é enorme, você precisa, na Etiópia, de 30%, 40%, 50% do PIB, isso não é indesejável, não é factível. Então, aí você precisa muito mais de uma concentração da ajuda externa e dos países ricos para preencher essa brecha e ajudar os países de ultimamente sair dessa situação através de uma economia mais diversificada, com maiores e melhores oportunidades de emprego, né? Você acha que no caso do Brasil, que se aplicando 0,3% do PIB ao ano, você consegue resolver o problema, a situação da pobreza? Você acha que a gente consegue alcançar esse objetivo? Claramente vai também depender se você tem um contexto econômico desfavorável de muito tempo, de uma década ou mais, aí vai ser complicado. Isso vai sofrer um ajuste, mas numa expectativa normal, que seria uma retoma dessa conjuntura desfavorável para uma conjuntura mais favorável ao futuro, isso deveria dar. E, de certa forma, o Brasil está já no caminho certo dessa articulação com um sistema de redistribuição de renda, mas que não pretende ser a solução do problema, que é só uma etapa, uma ajuda para as pessoas e o país também desenvolver outra saída que seria mais um trabalho mais produtivo e uma economia mais diversificada.
Peter, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Foi um prazer. Obrigado. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Envie suas sugestões e comentários para a Agenda Econômica. Ligue 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até o próximo Agenda Econômica.